Thaís Araújo se queixou com a diretora Manuela Dias sobre a novela Vale Tudo. Depois de algum tempo, o compliance do Grupo Globo, enfim, se manifestou. Agora, será que isso é o suficiente? Você não sabe do que a gente está falando? Não tem problema, a gente vai trazer toda a notícia para você agora no Plantão do Meteoro. Pedro Zambarda já está na tela para trazer para a gente essa notícia. Eu confessei aqui nos bastidores, Pedro, que eu não acompanhei esse caso, enfim, acompanhando outras coisas na minha vida, não acompanhei esse caso. Então, por gentileza, se puder dar todo o contexto para a gente, é legal. Vou dar todo o contexto e o Artemis pegou aqui. Pedro roubando pauta da Dai, tô vendo isso aí. É uma continuação da pauta da Daiane, que gravou um vídeo excelente, dando razão para Thaís Araújo. De forma resumida, tá, Lúcio? Eu vou ler as notícias, mas é o seguinte. Na novela Vale Tudo, a personagem da Thaís Araújo foi retratada como aquela mulher negra sofrida. E ela questionou isso para a diretora da novela, que Vale Tudo é um remake, para quem não sabe. Inclusive, a Odete Roitman, um spoiler, ela sobreviveu na versão atualizada em relação à novela clássica. E aí, tal como Vale Tudo, a diretora não gostou das críticas da Thaís, rolou uma troca de acusações, e uma denunciou a outra, as duas levaram o caso para o compliance da Globo, que é a divisão ali dentro responsável por resolver essas disputas que mexem com o departamento de ética, que envolvem assédio, que envolveu o caso do assédio sexual do Márcio Smelling, a acusação gravíssima que circulou dentro da Globo. E assim, o compliance da Globo não foi muito bem. No final das contas, nenhuma das duas foi propriamente punida, mas eu dou razão para o que a Dai falou. As mulheres negras precisam ter o direito, e ainda mais na teledramaturgia da Globo, que é um produto com muito alcance. Eu não gosto de novelas, tá, Lúcio? Sendo bem sincero, assim, eu nem acompanho muito, mas reconheço que muita gente assiste. E as mulheres negras têm o direito de reivindicar que a sua representação não seja essa forma estereotipada, mesmo que a decisão final caiba à diretora. Isso não pode descambar numa discussão. É essa que é a questão que foi levada. Então, a novidade disso é que a Globo agora se posicionou. E a gente vai ler o comentário deles e vamos relembrar alguns casos desse compliance que são, no mínimo, assim, esquisitos. Vamos trazer aqui essa matéria da Júlia Venâncio, do NSC Total. O Globo se pronuncia sobre denúncia de Thaís Araújo contra Manuela Dias após discussão. Vou deixar pequenininha mesmo. Vamos ler aqui para vocês. A Globo se pronunciou nesta quarta sobre a denúncia feita por Thaís Araújo ao compliance da emissora contra a autora de Vale Tudo, Manuela Dias. Em nota enviada à Folha de São Paulo, o canal reforçou o compromisso com a diversidade em suas obras e destacou que tem muito orgulho da produção do seu remake. Eu odeio isso, gente, não tem transparência. O caso começou em agosto, quando Thaís procurou Manuela para falar que não estava contente com a história da sua personagem na novela. A atriz informou que Raquel era mais uma negra escrita para sofrer em demasia e informou que estava sendo pressionada por entidades do movimento negro de que faz parte. Na ocasião, Manuela discordou de Thaís, momento em que as duas tiveram uma grande discussão, parece que foi um arranca-rabo. A artista, no entanto, decidiu levar o relato para o compliance da Globo com o intuito de ajudar a empresa a discutir como ela retrata pessoas negras em novelas. Em agosto, Thaís deu uma entrevista para a revista Quem e tornou pública a sua insatisfação com os rumos da personagem na novela. Chateada com a fala, Manuela Dias também entrou com uma queixa contra Thaís no compliance da Globo, com a alegação de quebra de código de ética da empresa. Segundo apurado pela Folha de São Paulo, a empresa investiga esses casos. Em nota, a Globo não mencionou cada uma das denúncias, mas destacou que Vale Tudo já entrou para a história da dramaturgia brasileira e destacou que sente muito orgulho da novela. A Globo tem muito orgulho do remake de Vale Tudo, diz a emissora, exibido recentemente. A novela já entrou para a história da dramaturgia brasileira e é um exemplo bem-sucedido de atualização de uma grande obra do passado. Vale Tudo reforça também o compromisso de toda a Globo com a diversidade. O problema, Lúcio, é o seguinte, que a novela tenta trazer diversidade. Sim, é verdade, mas é a diversidade que agrada... Que veja, a diretora não precisa obedecer à atriz. Ninguém está dizendo isso. Só que isso virar uma discussão, uma baixaria. E a real solução para esse pega para capar está nessa coluna do jornal Tempo,
que diz o seguinte: após a denúncia de Thaís Araújo, o Globo define o futuro de Manuela Dias e toma decisão surpreendente. O que aconteceu? Mesmo após a denúncia registrada por Thaís Araújo, no setor de compliance da Globo, a emissora decidiu renovar o contrato da autora Manuela Dias até 2028. A roteirista de Vale Tudo foi mantida no primeiro escalão da dramaturgia da casa e já tem nova novela original aprovada no horário das 9 em 2027. A decisão foi tomada com base no sucesso artístico e comercial do remake, que teve ampla repercussão crítica e liderança consolidada no Ibope. Liderança no Ibope que caiu na TV aberta há muito tempo, né? Ser líder em 2025 é diferente de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Ah, isso é. Não é exatamente um sucesso, assim. O caso veio a público em outubro, quando a atriz formalizou a queixa contra a autora por se sentir desconfortável com os rumos da personagem Raquel. Segundo a apuração da Folha e do Notícias da TV, Thaís teria apontado reprodução de estereótipos de sofrimento para mulheres negras e apagamento do protagonismo negro na narrativa. Internamente, a decisão de manter Manuela em posição de destaque da teledramaturgia foi lida como uma separação entre a denúncia e a avaliação artística do projeto. A emissora buscou preservar vínculos com ambas as profissionais. Thaís Araújo também teve o seu contrato renovado até dezembro de 2027, com extensão automática de 3 anos. As duas continuam no radar da emissora para futuros trabalhos, mas não devem voltar a se cruzar no mesmo projeto tão cedo. Nos bastidores, o movimento é visto como um gesto político da Globo para equilibrar a sua relação com os dois nomes de prestígio e influência, enquanto Manuela finaliza Justiça 3 para a Globoplay. Thaís deve ser escalada para uma nova produção a partir de 2026. O episódio reacendeu discussões importantes sobre protagonismo, representatividade e limites criativos dentro da dramaturgia brasileira, um debate que, apesar das tensões, a emissora escolheu manter aberto. Não é que ela escolheu manter aberto, aí vamos lembrar o que o compliance da Globo já fez. Vamos lembrar o que já fez? Teve um caso bem feito do José Maier, mas tem o caso do Bocardi que ninguém explica direito, e do Márcio Smelling, que virou essa quiprocó jurídico, em que a Globo primeiro protegeu o Márcio e depois abandonou ele. E eu não tô nem dando razão, estou falando da Globo, tá, gente? O problema do compliance da Globo. Vamos lá para o primeiro caso, Márcio Smelling. O caso mais emblemático foi Márcio Smelling, um artista que já foi o chefão do setor de humor da Globo, foi desligado após acusações de assédio sexual feita por atrizes da emissora, entre elas a Dani Calabresa. Atrizes acusaram Melling de ter supostamente fazer uso do cargo para assediá-las. Após análise feita pelo compliance da empresa, o humorista foi dispensado em 2020, quando seu contrato foi rescindido. Atualmente, o caso envolvendo Dani e Márcios tramita em segredo de justiça. Lúcio, qual que foi a conclusão do compliance depois de demitir o Márcios? Ele cometeu assédio ou não? Chuta. Não. Pois é. Por que tem compliance então, velho? E aí dispensa o cara. Porque o compliance não serve para saber se teve alguma injustiça. O compliance serve para proteger a reputação da emissora. Não importa se a denúncia é verdadeira ou não. E isso que eu fico pé da vida. Sim, é um caso para levar a justiça que tem que decidir isso, mas como é que a empresa que supostamente tem preocupação com diversidade não consegue evitar que tenha um diretor acusado de assédio sexual, cara? Não é possível isso. É o maior grupo de comunicação do Brasil, gente. Caso do José Maier. Maier foi um dos principais galãs da Globo. A demissão do ator em 2018 pegou os fãs de surpresa após ele ser acusado de assédio sexual por uma figurinista. Na época, Maier estava no ar na novela Lei do Amor. À época, o famoso emitiu um comunicado em que admitiu ter passado do ponto. Desde então, ele está afastado. O Maier não foi sequer demitido. Ele foi para a geladeira. William Vac, clássico. Vac era o titular do Jornal da Globo e um dos principais nomes do jornalismo da emissora, até ser demitido por fazer comentários racistas, que foram vazados por funcionários. As falas preconceituosas do apresentador foram feitas nos bastidores da cobertura das eleições dos Estados Unidos de 2016, gravadas por um então funcionário da empresa e expostas nas redes sociais. No áudio, Vac se irrita com um motorista que buzina o carro, próximo de onde ele estava nos Estados Unidos. Tá buzinando por quê, seu merda do cacete? Não vou nem falar porque sei quem é. É preto, é coisa de preto, disse ele na época.
Lívia Torres, a repórter esportiva, foi desligada da Globo em 2013 após passar 14 anos como contratada. A demissão foi porque ela apresentou um evento da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, o que não é permitido pelas normas da empresa. Torres apresentou o sorteio da semifinal da Copa do Brasil naquele ano. Na época, o UOL apurou que a emissora não permite que seus jornalistas apresentem eventos externos remunerados. Aí tem os casos do Doni Dinuccio, que se envolveu com clientes de uma empresa para ele mesmo, uma empresa chamada Prime Talk, que teria faturado 7 milhões. O Doni foi demitido por conta de empresas. E teve o outro caso do Rodrigo Bocardi, que era um cara especulado para ocupar o espaço do William Bonner no Jornal Nacional, por ter feito, supostamente, palestras para empresas e políticos. Só tem um probleminha, Lúcio, desses casos do compliance. O César Tralli, que está ocupando o lugar do Bonner agora, também teve vazamento de denúncias parecidas com a do Bocardi. E ele não foi demitido. Parece... Que é esse compliance? Parece estranho, né? Ter essa... Cada caso tem uma validação diferente. Assim, gente, e aí eu estendo o que a própria Thaís Araújo falou a respeito das novelas. A Globo não tem muito critério, gente. Ela é uma emissora da elite. Só que ela fica tentando se mover aí, talvez para sobreviver também, porque ela tem muitas contas a pagar, tentando se meter em pautas progressistas. A revista Piauí disse que a Globo mentiu sobre a demissão de Márcio Smelling, que teria acontecido devido a práticas abusivas. Só que a conclusão do relatório do compliance é que o Smelling não cometeu crime. E eu não estou falando do Márcio, eu não estou falando do Bocardi, eu não estou falando dos funcionários. Qual que é o critério dessa empresa? Essa é a minha dúvida, Lúcio. Boa. São várias camadas que essa discussão traz, né? Uhum. Inclusive, é legal que a gente também reveja o vídeo que a Dai trouxe, porque essa reclamação, essa indignação da Thaís Araújo faz sentido, e não só na Globo, tá? Uhum. Esse foi um debate que aconteceu quando o Babu Santana foi ao Big Brother e o pessoal começou a ver a trajetória do Babu, que é um baita de um ator, um dos melhores atores que a gente tem atualmente. Uhum. Só que ele tinha esse estigma nos papéis que davam para ele. E ele tem que pagar as contas. Ele, infelizmente, tem que aceitar esse tipo de papel. Até saiu uma reportagem da época, queria colocar aqui na tela pra gente dar uma olhadinha bem rápido, que é essa daqui, ó. Trajetória do ator Babu Santana reflete a associação dos negros ao estigma de violência. E aí a matéria já começa assim, ó. Assaltante, arrombador de carros, capanga, bêbado, traficante. Ao pensar nesses personagens em novelas e filmes, é comum relacioná-los em imagem a uma figura. Um homem alto, truculento, mal encarado, periférico e negro. Com uma filmografia que registra mais de 40 filmes e mais de 15 novelas, foi assim a maioria dos papéis interpretados pelo ator Alexandre da Silva Santana, mais conhecido como Babu. E aí tem uma fala aqui embaixo da doutora professora da Universidade Federal do ABC em São Paulo, Luciana Xavier, que pesquisa a cultura e identidade negra no Brasil. E aí, segundo ela, né, ela faz com que o público majoritário construa um estranhamento e não validação nos trabalhos desenvolvidos por um artista negro. Daí, segundo ela, né, há até uma rejeição em pensá-lo como um sujeito passível de praticar a profissão com talento e qualidade, pois a atuação é um campo absolutamente calcado em padrões e privilégios estéticos, raciais e de faixa etária, e a reprodução de determinados padrões e narrativas apresentam o negro como inferior, criminoso, selvagem, menos humano, incapaz ou coadjuvante, menos importante e servil. Tanto é que na novela mais recente agora, da Globo, a Três Graças, tem um papel de traficante que, obviamente, coloca uma pessoa preta para fazer. Né? Então é algo que tem que ser discutido sim, tá, gente? Parece bobeira, parece, é só a Thaís Araújo reclamando. Não, isso precisa ser discutido. Isso precisa... Porque
quando a gente fala da novela Vale Tudo, de fato ela foi líder de audiência e nos últimos episódios, então, estourou. Tinha gente marcando dia no barzinho para assistir todo mundo junto. Uma coisa meio que aconteceu com a Avenida Brasil em outros momentos bem específicos da nossa história. Então, quando as pessoas olham para isso e só vê na TV aquela repetição de estigma, que a pessoa preta é uma pessoa sofrida, é uma pessoa... o homem preto é um traficante, é um bêbado, assaltante. Infelizmente, isso tem um canhão de divulgação gigantesco. Então, tem que sim debater sobre isso e a gente vai continuar acompanhando esse caso. Mais algum ponto, Pedro? Não, é isso. E importante dizer, tá, gente? Quando uma mulher preta faz uma queixa a respeito de algo, antes de falar, mas a diretora tem direito de... Sim, a diretora tem direito de decidir. E assim, a crítica ao clichê permanece, porque esses clichês eles vão reforçando o racismo estrutural. E eu não estou chamando a diretora de racista, gente. O racismo estrutural é inclusive aquela estrutura preconceituosa que inclusive pessoas pretas acabam recorrendo, falam, não, a coisa tem que ser assim mesmo e tal. E aí a Globo faz um progressismo meio que faz de conta, com compliance completamente biruta de aeroporto, que não tem critério, porque o caso do Bocardi e do Tralli é escandaloso. Eu não estou nem entrando na questão racial, estou falando de lobby para empresas. Então, um pode e outro não pode? Qual que é o critério? E aí entra numa questão racial, a Globo absolve a diretora e a atriz. Ou nem discute, talvez, uma diretriz mesmo para repensar, talvez, o papel de pessoas pretas nas novelas. A discussão é boa, não estou falando que a Thaís tem razão, mas a discussão é boa. E nós ficamos por aqui. Grande abraço, até a próxima.